Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e hoje vamos falar da importância da evangelização espírita infantil. Eu vou colocar aqui o tema por escrito para a gente ficar. Olá, Fortunato. Silene Fortunato, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vinda. A gente vai só aguardar o Joelson entrar. Betânia, muito obrigado. Ó, o Joelson está aqui já. Olha só, o nosso convidado já chegou. Chamar para conversa e vamos começar a nossa live. É só o Joelson aceitar. E ele está aí. Boa noite, Joelson. Boa noite, pessoal. Gratidão. Está me escutando bem? Estou escutando bem. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Joelson, é um prazer muito grande, viu, estar com você aqui nessa live compartilhada, ainda mais assim, né? Tendo você falando de um tema que é de muita, mas muita importância mesmo. E eu não poderia começar essa live, Joelson, sem pedir, sem agradecer a ela que está aqui, a Betânia Paiva, que foi a pessoa, foi o elo que uniu nós dois. E eu fiquei muito gratificado em ter conhecido você. Você é uma pessoa assim exemplar, única mesmo. E é muito bom saber que você está ajudando a minha família, viu? Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. A Betânia também. Foram muitos elos que foram criados, né, através de Betânia. Isso, exatamente. Muito bom. Joelson, antes da gente entrar no tema especificamente falando, por gentileza, fala um pouco de você, da sua experiência. Eu conheço o seu currículo, né? A gente já trocou figurinhas com relação a isso. Você é uma pessoa muito especializada, capacitada, né? Fala um pouquinho, por favor. Tá bom. Boa noite a todos novamente que estão entrando agora. Meu nome é Joelson Oliveira. Eu sou do Alto Sertão da Paraíba, das penúltimas cidades da Paraíba, né? Só depois da Cachoeira dos Índios, já entrando no Ceará, uma cidade chamada Cajazeiras. E eu sou graduanda de Psicologia dos últimos períodos. Tia Rita de Natal entrou agora. E estou fazendo formação em psicanálise. Meu TCC é na psicanálise. Eu evangelizo crianças, né, durante a palestra. É uma atividade que a gente desenvolve aqui na nossa casa. E que foi eu que introduzi em outra casa espírita aqui, em Cajazeiras. E estou só afastada um pouco da evangelização, né, mas sempre estudando. Coordeno os grupos de estudos da aprofundagem de Joana Vieira Ângeles, a qual me vinculei, por isso decidi fazer psicologia também. Então, estudo de uma viagem desde quando conheci o Espiritismo e coordeno o grupo dela já tem uns 5 anos. Né? Nós retornamos esse ano, através da pandemia, num grupo online, né? No Google Meet, e também estudo há muito tempo as obras do Instituto Manuel Flamengo de Miranda, que inclusive já existem grupos formados sobre esse espírito, né? Sobre essa literatura. E tenho formação também em terapias integrativas, né? Teta Healer, Oral, Reiki, estou me formando em astrologia. Então, assim, tenho uma caminhada, através do Espiritismo, eu vim conhecendo todas essas áreas, de Reich, da bioenergética, e fiz contato com muita gente vinculada, até um amigo meu de Natal hoje, Marcos Leal, que é uma pessoa assim, que é referência para mim na evangelização, me passou um material hoje para que eu também tivesse é, hoje mais atualizado sobre as questões da mocidade espírita, da evangelização a nível nacional e também as diretrizes para esse momento pandêmico, onde tudo está acontecendo de forma remota. Tá bom? Ótimo, muito bom. É, e Oi, assim, no caso. Opa, boa noite, né, para quem está chegando aí, né, as pessoas, né, que estão aí, sempre dando tchauzinho para a gente. Boa noite, muito obrigado pela presença. Bem, o Manuel. Joelson, isso. Sobre evangelização espírita infantil, a gente tem algumas palavras para dizer, assim, né? No caso, a palavra evangelização espírita infantil, três palavras, né? Evangelização, ela diz respeito a esse livro aqui, né? O Evangelho. O Evangelho. Então, assim, Evangelho quer dizer boa nova. Então, assim, é você evangelizar, é você levar a boa nova
para aquele, né, que talvez supostamente não a conheça, né? Espírita é o Sim. espiritismo. A doutrina codificada por Allan Kardec, né, que inicialmente foi em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos, e foi um nome que o próprio Allan Kardec deu, né, para essa doutrina maravilhosa que tantos corações consola, né, e tantas luzes jogam sobre as nossas dúvidas. E infantil, criança, né, crianças, as pessoinhas lá, né, que pelo estatuto da criança e do adolescente vai até os 12 anos, né, a criança, a infância. Então, assim, levar a boa nova espírita, na visão espírita, para essas crianças, né? Para quê? Para que elas cresçam e sejam adultos bons, pessoas que realmente vão contribuir e muito, não só para si mesmas, né, resolvendo seus conflitos com mais facilidade, mas também para a sociedade, né? Vai ter uma sociedade mais sadia, né? Uma vez que você tem mais pessoas saudáveis mentalmente falando, né? Você vai ter uma sociedade melhor também, não é? E o que você me diz aí sobre a importância da evangelização espírita infantil, Joelson? Por favor. A evangelização espírita é profundamente importante. Ela foi postulada sobre a sua importância simplesmente pelo Espírito Bezerra de Menezes. Né? Bezerra de Menezes diz, né, nas suas cartas, que a evangelização é o trabalho mais importante da casa espírita. Né? Muitas pessoas acham que é a mediúnica, que são as palestras, que o passe, né, aquela porta de entrada do atendimento fraterno, mas na realidade a atividade mais importante da casa espírita é a evangelização. Tanto que Bezerra de Menezes diz que quando nós conseguirmos evangelizar as pessoas, quando nós nos evangelizarmos, nós vamos deixar de incomodar as reuniões mediúnicas. Ou seja, as reuniões mediúnicas não vão haver mais necessidade delas acontecerem, porque as pessoas estão evangelizadas, e uma vez evangelizadas, elas não vão mais dar comunicação de sofrimento ou de pedir ajuda na reunião mediúnica. Né? Nem vai ter mais a necessidade do passe, enfim, vai acontecer a regeneração. Né? Então, a importância de pegar essas criaturas, esses sujeitos, como a casa vai dizer, que chegam à casa espírita, dependendo da sua idade, e introduzir, instrumentalizar, como as diretrizes da federação vai dizer, né, fundamentada no Evangelho de Jesus e na codificação kardeciana, e em livros que sejam pedagogizados, livros que sejam sérios, livros que tragam aí o aval da federação. Porque, assim, aqui na Casa Espírita que eu participo, o presidente da casa, ele é coordenador do movimento espírita do Alto Sertão, né? Eu acredito que por aí deve ter os coordenadores dos polos, né? Então, o nosso presidente é o coordenador do polo aqui. Então, a gente tem esse vínculo forte com a Federação Espírita da Paraíba, nesse sentido de a gente sempre saber quais são as obras que podem e devem estar sendo usadas na evangelização espírita, tanto infantil como juvenil. Então, a importância dela se dá justamente isso. A partir desse processo, dessas obras, a gente consegue instrumentalizar esses seres que nos chegam para que eles possam estar dirimindo, para que os conflitos que eles trazem de vidas passadas e dessa vida, a partir do entorno que eles estão inseridos, se tem uma família com historiografia perturbadora, conflitante, isso possa ser dirimido, possa ser ajudado, auxiliado de alguma forma. Ah, certo, entendi. Muito importante isso aí, né? Sabendo que a evangelização espírita no Brasil começou com Bezerra de Menezes, né? Evangelização, né, infantil. Bem, eu estava refletindo sobre esse tema e vendo o seguinte: quem é o grande responsável pela evangelização das crianças? A gente pode. Pois Meimei foi um espírito, assim, realmente, né? A Irma, né? Que era o nome dela, né? Meimei. É um grande vulto do movimento espírita brasileiro, né? Assim, mas vamos pegar aqui uma casa, uma família. Quem é o grande responsável pela evangelização dos filhos, né? É os pais, ou o responsável. Pois esses são os principais responsáveis. Os pais são os responsáveis, são os, né? E isso é assim, no primeiro nível. No segundo nível, o responsável pela evangelização é o grupo espírita na figura do evangelizador, da pessoa que vai lá dar aula. Então, assim, muita gente pensa que a responsabilidade da evangelização é só do evangelizador, e não é. O pai, a mãe e o responsável são aquelas pessoas que vão levar a criança, né,
para ser evangelizado, assim como leva para pegar aula, assim como leva no médico, como fica quando tem necessidade de um médico, de um dentista e tanto mais, né? Então, assim, não inverter as coisas, porque muitas vezes pensa que é só o evangelizador que é responsável, não é. A família ela tem que também colaborar com essa evangelização, né, também, né, da criança. Sim. Joana de Anjos, no livro Constelação Familiar, ela vai dizer que a família é o laboratório da alma, que não é resultado de um acidente biológico. Né? E Emmanuel, no livro Fonte Luz, ele diz que os parentes, na mensagem intitulada Parentes, ele vai dizer: os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Somente adestrando paciência e bondade, compreensão e tolerância na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, a evangelização comporta tudo isso. Ela não vai olhar apenas, né, a criança. Então, no processo, a importância do processo da evangelização. O sujeito vai desenvolver um processo de encontro consigo mesmo, vai desenvolver um processo de encontro com o próximo e principalmente também o encontro com Deus. Ou seja, vai ser apresentado, ele vai ser apresentado a essa religiosidade, a esse conceito de espiritualidade que o Espiritismo comporta e que o Espiritismo traz. E essa é uma da importância da evangelização. Para além desse processo do sujeito que está na evangelização, que chega na evangelização, a evangelização também tem, como o Cris está dizendo aí, os pais. Os pais também são evangelizados. Tem, aqui, pelo menos aqui em Cajazeiras, nos 3 centros espíritas que Cajazeiras tem, nós temos encontros paralelos com os evangelizandos, com os pais dos evangelizandos. Né? A importância dentro da evangelização também entra o perfil, como você disse, depois da família, o perfil do evangelizador, né, que segundo as diretrizes espíritas da federação, tem que ser alguém, isso em todos os âmbitos dos trabalhos espíritas, não só da evangelização, mas falando da evangelização, alguém que tenha domínio, né, sobre a doutrina espírita, porque aí você perguntou o que é reencarnação, aí a pessoa não sabe em qual parte, né, do livro dos espíritos isso vai dizer, isso vai se dizer. Aí pergunta como é que pode se contextualizar melhor sobre a reencarnação. Aí nunca leu a obra do André Luiz e não sabe que no capítulo 13, né, a reencarnação do Sérgio Mundo, está lá como é que se dá o processo de reencarnação. E várias outras obras, né, que eu vou falar quando a gente for responder as perguntas que ficou, aquelas 2 perguntinhas que você me mandou mais cedo. Isso é verdade. E, Joelson, a gente sabe que criança, ela está na condição de criança, mas a gente sabe que ali tem um espírito, né? E um espírito que muitas vezes é secular, é milenar a idade dele, né? Muitas vezes assim, ele traz conhecimentos que suplantam em muito os pais, né? O responsável. Então, assim, a gente fala que tem essas crianças, criança cristal, criança índigo, né? Tem essa. Eu não entendo direito disso. Mas, assim, a gente vê que esse espírito milenar, ele muitas vezes ele traz conhecimentos que vão mudar o mundo mesmo, vão impulsionar o mundo a uma nova era, um novo, né? E a gente sabe que nosso planetinha Terra está aí nas portas do mundo de regeneração, né? Para deixar de ser provas e expiações e passar a ser regeneração. E está vindo uma turminha aí da pesada, no bom sentido, que vai impulsionar essa transformação na condição da Terra, né? Passar para isso. Então, Tá. isso demonstra assim, o quão é importante, né, o evangelizador saber como que ele pode colocar conteúdo, né, assim, conteúdo para que essa criança se desenvolva o mais, sei lá, pleno possível para ser esse artífice, né, da mudança, assim, do mundo e fazer o que ele tem feito, né? Não é verdade? Quem acompanha a leitura já da obra do Espírito Manuel Flamengo Miranda, muito especificamente da trilogia da Transição Planetária, nós vamos observar no prefácio do livro Transição Planetária que diz o seguinte, Filomeno: as criaturas que permanecerem no mal, na acomodação indébita pela dor do próximo, que assumir o impacto com as sombras, a criminalidade conhecida e ignorada por largo tempo não disponibilizarão de meios de permanecer na Terra e serão exiladas para mundos inferiores, onde irão aurir as arestas da civilização.
morais terão que ser cicatrizadas, para mais tarde ter que retornar ao seio da Mãe Terra, que não souberam valorizar. Então, lendo Entre os Dois Mundos, Tormento da Obsessão, Painéis da Obsessão, Sexo da Obsessão, Trilho da Libertação, Nas Fronteiras da Loucura, todas essas obras do Espírito Filomeno de Miranda, nós vamos perceber que todo o umbral tem sido visitado pelas equipes espirituais desde a obra, inclusive de André Luiz, a gente já percebe isso em Obreiros da Eterna, quando o irmão Metelo vai falar sobre a importância de revisitar os umbrais para os espíritos que já atingiram um certo patamar de evolução espiritual. Então, nós percebemos esse esvaziamento do umbral, ou seja, se Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando vai falar do processo de evolução do planeta, que já existe há quase 5 bilhões de anos. Então, existe uma população de 18 bilhões de pessoas para o planeta Terra, que vibram nessa energia do planeta. E nós só somos 8 milhões de pessoas encarnadas, então existe uma grande população no mundo espiritual que tem reencarnado. Né? Então, depois de 1950 para cá, essa população triplicou. E, segundo o Filomeno, todos esses umbrais estão sendo esvaziados. Agora a palavra está saindo. Esvaziados, né? Então, essa galera tem reencarnado espíritos profundamente belicosos, conflitantes, com muitas questões para serem resolvidas, reencarnaram no planeta Terra para poder resolver, nesse momento de transição, esse processo, se eles tiverem condições. Então, cabe à evangelização acolher todas essas pessoas. Né? Aqui em Cajadeiras, nós temos um centro espírita que trabalha com apometria, né? Com um estudo da física quântica, com tratamento espiritual à distância. Então, quando a gente lê especificamente o livro Entre os Dois Mundos, de Filomeno de Miranda, nós vamos ver a reencarnação de Carlos IV, que foi a reencarnação do quarto filho de Catarina de Médici. Né? Catarina de Médici foi a pior rainha da França, que matou 38 mil pessoas apenas em uma noite. E, segundo a notícia, nós temos através de Filomeno que o filho dela reencarnou no Brasil, que foi Marco Aurélio, né? Que é uma história narrada no livro, A Falência de Marco Aurélio. Aí diz que ele foi essa pessoa, esse rei, né? Porque, segundo as previsões de Nostradamus, que era um dos conselheiros de Catarina de Médici, ela teria 9 filhos e 4 dos 9 filhos seriam reis da França. E assim foi, né? E Catarina de Médici reencarnou no Brasil. E a gente sabe disso porque São Luís pediu permissão a São Ismael para que espíritos que se perderam lá na França reencarnassem no Brasil. Então, Catarina de Médici reencarnou com muita mediunidade na cidade de Recife. Né? E a gente tem tido notícia, né, desse espírito que está reencarnado, que foi Catarina de Médici, com muita mediunidade. Né? E, assim, a gente vê no livro Transtornos Mentais, né, de Sueli Calda Schubert, e Mediunidade e Obsessão em Crianças, que também de Sueli Calda Schubert. Marquinhos entrou, que eu disse que me ajudou, que é lá de Natal, me ajudou com algumas coisas para o tema de hoje. Então, a gente vê desses dois livros a importância do entendimento do que seja a dimensão transtorno mental, mediunidade e do que seja obsessão em crianças. Porque o evangelizador, né, a evangelização, ela precisa estar inteirada disso. Por isso que Kardec disse no jornal de Estudos Psicológicos, né, ele escrevia periodicamente que não existe espiritismo sem psicologia. Né? Daí a importância do nascimento, né, do NEAJA, que a gente chama, que é o Núcleo de Estudos Aprofundados em Joana de Ângeles, da sua obra psicológica, que já tem mais de 27 anos, desde o livro Jesus da Qualidade até agora, Psicologia da Gratidão. Então, a gente percebe a necessidade da presença da psicologia dentro do centro espírita. Por quê? Um psicólogo que seja espírita, ele vai conseguir perceber, não que as outras pessoas não vão perceber, mas talvez tenha mais dificuldade. Um evangelizador que seja psicólogo, que tenha a presença da psicologia espírita na casa espírita, vai perceber se aquela criança está apresentando um processo obsessivo, se é mediunidade ou se é um transtorno psicológico. Ou três coisas. Se a pessoa é médium, está obsediada e, a partir disso, desenvolver um transtorno. Porque Filomeno de Miranda vai dizer, né, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que o processo de transtorno psicológico ele pode ou não, isso é muito polêmico no movimento espírita,
para pessoas que não estudam, porque para pessoas que estudam a doutrina isso é muito tranquilo. Ele pode ou não iniciar com um processo acessível, ou seja, se Kardec diz no Livro do Espírito que o primeiro pensamento é meu, então o processo obsessivo ele só advém a partir do meu comportamento e da minha postura dos meus pensamentos. Mas, pelo menos, vai dizer que mesmo com essa assertiva de Kardec, o transtorno psicológico ele pode ser aliado, ele pode ter dado início através de uma obsessão, entende? Ou que a pessoa, primeiro, não estava obsediada, mas tinha um transtorno, e por causa do comportamento do transtorno, ela trouxe o processo obsessivo, ou os espíritos a identificaram. Que André Luiz também vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos, que a nossa aura é a nossa plataforma onipresente onde quer que a gente esteja, ou seja, é a nossa carteira de identidade. Por isso que Joana de Angelis diz, ninguém foge de si mesmo, porque eles vão nos encontrar, né? Então, eles vão nos encontrar. Então, a importância da evangelização nesse sentido, do evangelizador saber essas nuances que estão percorrendo esse processo do sujeito. Você quer falar alguma coisa? Bem, eu queria aproveitar esse gancho aí, a oportunidade que você falou das crianças médios, né, tal, e já ler uma pergunta que foi feita lá no Stories, né, que eu deixei lá para as pessoas colocarem suas perguntas, né. Aí a Emanuele Maciel, ela está até aqui participando aqui com a gente aqui, né, ativamente aí. Emanuele Maciel, ela perguntou o seguinte, Joelson, que leituras podem ser indicadas para orientação de pais com filhos médiums? Então, você já falou alguns livros aí, né? Inclusive, Manu, ela é da casa que eu sou trabalhadora, somos trabalhadores na mesma casa. Ela leu Mediunidade e Obsessão em Crianças, né, que é de Solicaldo Stubb, para além desse, né, que ela já leu, que é maravilhoso e que esse livro responde muita coisa. Esse livro, Mediunidade, Obsessão em Crianças. Nós temos esse livro muito fantástico, porque assim, eu sou fã do Espiritismo, então assim, eu gosto de ler tudo que é fidedigno à doutrina. Então, esse livro, Transtornos Mentais, né, de Sueli Caldas Stuber, porque Sueli é psiquiatra, né, é médica desde criança, é de berço espírita, então ela traz com muita propriedade muitas coisas. Agora, isso é um livro que não é mediúnico, né? Mediunidade e Obsessão em Crianças é um livro que não é mediúnico. Transtornos Mentais é um livro que não é mediúnico, então vai chegar um momento em que vai ficar ultrapassado, né? Assim como aquele livro Educação dos Sentimentos de Jason Camargo, que está ultrapassado. Ou um livro para falar da educação dos sentimentos que não é mediúnico, que não está ultrapassado, a gente lê Cultivo das Emoções, Um Caminho para a Transformação Moral, de Marlon Rickdown, né? A qual eu conheço por conta da coordenação dos grupos de Joana. Um livro espírita para falar sobre a evangelização e sobre o treinamento da criança é um livro muito antigo, que é de Joana de Anjos, que é Adolescência e Vida. É um livro riquíssimo. Aqui tem vários Joana de Anjos para evangelização. Inclusive, tem um capítulo muito curioso que levanta polêmica no movimento espírita. Eu tenho até uns amigos que enviaram uma carta para Divaldo pedindo a ele explicação desse capítulo, que é o capítulo O Jovem Diante da AIDS, porque Joana de Anjos vai dizer que a AIDS é espiritual, é um vírus energético que a camisinha não protege da AIDS. Né? Joana de Anjos diz, esse último capítulo, que o que protege a gente da AIDS, do vírus da AIDS, é uma imunidade espiritual que a pessoa tem que ter. Ou seja, uma pessoa promíscua, ela pode desenvolver uma energia no seu corpo que vai atrair esse vírus. É o pensamento que Joana de Anjos traz. Outro livro que pode falar sobre evangelização é o Evangelho Simples, né, de Ivone do Amaral Pereira. E foi um livro que eu utilizei um tempo para evangelizar na Casa Espírita. Mas, segundo o tio Paulo Iaconã, que é da Federação Espírita Paraibana, que é bem conhecido na questão da infância e juventude, ele diz que todos os livros espíritas podem ser utilizados na evangelização. Agora, sim, tem uns livros que os espíritos estão citando mais a questão da infância, como tem os livros As Orientações de Bezerra de Menezes, a gente tem Viana de Carvalho, que também fala sobre evangelização, né? Tem espíritos que às vezes a gente não tem muito contato, né? Mas que falam sobre a importância da evangelização. Assim como Bezerra de Menezes, quando vai dizer que a evangelização é o trabalho mais importante. Então, assim, ler Bezerra de Menezes é muito importante. Isso, muito bom.
A gente sabe que essa questão da mediunidade, na criança, a gente tem que tomar um pouco de cuidado antes de diagnosticar por conta própria, e tem gente que às vezes fica desesperado, como se mediunidade fosse uma doença, né? E E não é bem assim. O que a gente sabe é o seguinte: o espírito, quando ele vai reencarnar, quando há a união do espermatozoide com o óvulo, isso forma já o espírito já se liga naquele embrião. A partir do momento que as células começam a se multiplicar, também começam a se multiplicar os elos do espírito com aquele corpinho que está sendo formado, né? Aí a uhum. criança nasce. O espírito já está unido àquele corpinho que nasceu. Só que essa reencarnação, ela só vai terminar de se processar quando a criança completar mais ou menos 7 anos de idade. Até lá, é muito comum a criança ver seres do mundo espiritual. É muito comum a criança tá lá brincando sozinha, você senta para brincar com ela, ela fala: ô tio, você sentou em cima do meu amigo, né? É normal. Eu vi uma história assim que eu achei muito interessante, Joelson. Uma criança de mais ou menos 6 anos de idade pediu para o pai comprar um brinquedo que ele queria dar para o amiguinho dele. E o pai e a mãe conversaram e falaram: compraram o brinquedo que a criança tinha indicado, inclusive. Aí a criança pegou o brinquedo, foi e colocou num determinado lugar lá da casa de onde eles moravam. E os pais começaram a achar estranho, porque o garoto não pegava o brinquedo para brincar. E foram perguntar para ele, né, meu filho, você não vai brincar com aquele brinquedo? Não, pai, aquele brinquedo não é meu, é do meu amiguinho. Foi ele que pediu e tá lá. Então, assim, aí os pais começaram aquela coisa: ah, meu filho tá com mediunidade, tá com é igual eu falei, como se fosse uma doença, né, mediunidade. E não é, não é. Mediunidade é uma coisa muito séria, muito linda, se trabalhada e com Jesus. Então, o que acontece? É muito comum acontecer essas manifestações. Então, não é para assustar, não é para ficar com medo, não é achar que o mundo acabou. Não, de maneira alguma, sabe? Em épocas de pandemia, a gente não pode sair para rua, a ansiedade fica, né? Você sabe como é que é, né? A ansiedade fica lá no. Então, assim, depois que passar essa fase, entrar os 8, 9 anos de idade, aí vai cessar, vai, sabe? A criança vai. E outra, quando a criança vê esses espíritos assim, a maioria das vezes, eu posso dizer assim, quase que 99,99% são espíritos bons. É o anjo guardião, o mentor da criança, sabe? Que ele vê e tal. Não é verdade? Assim, o que você me diz? Tem que ter umas observações. No livro Consolador, que eu também utilizei ele para a gente, né, para a nossa fala de hoje, Chico Xavier perguntou a Emmanuel quem são os médios. E Emmanuel respondeu que os médios são espíritos arrependidos com o passado delituoso. Então, mediunidade não é privilégio, mediunidade é dívida que a gente tem por um passado delituoso. E isso é Lucado Chubra, nesse livro Mediunidade e Obsessão em Criança, ela tem um capítulo inteiro sobre mediunidade, sobre o amigo imaginário, né? Que as crianças às vezes têm esse amigo imaginário. Nós temos aí diversos olhares. O primeiro, do espiritismo. A criança pode, até os 7 anos, nesse processo de estar mais para lá do que para cá, perceber o mundo espiritual e ser realmente espíritos que elas estão vendo, né? Só que nós sabemos que é um espírito mortal, então pode ser um processo obsessivo, esse amigo imaginário. Pode ser um processo obsessivo, muito sutil, né, que está ali, só dizendo uma coisa ou outra, e pode se transformar. Então, tem que ter cuidado. Que amigo imaginário é esse? O que é que ele diz? Como é que a criança está se comportando? Né? O que é que ela está sentindo? Está mudando a rotina dela de uma forma negativa? O que é que está afetando a vida da criança? Isso tudo tem que ser observado. E numa casa onde é feito o evangelho no lar, como diz Joana de Anjos no primeiro livro dela, chamado Mestre de Amor, no penúltimo capítulo, chamado Jesus Contigo, né? Ela vai dizer que pelo menos uma vez por semana a gente convide o divino amigo para permitir a nossa casa. Então, uma casa onde tem a presença do evangelho no lar, ou seja, a casa vai estar protegida. Então, muito provavelmente, esse processo afetivo na infância podem não acontecer em função dessa proteção da criança, principalmente também se a criança for uma criança que está já inserida desde cedo na evangelização.
Caso não tenha informação nenhuma, se tiver o caso de alguém aqui nessa live ou que vai assistir depois, a família não é espírita, a criança está comigo imaginário. Aí a gente parte agora dessa explicação do espiritismo, a gente vai para a psicologia, mais especificamente a minha área, que é a psicanálise, né, de Freud e Lacan. O que Freud vai dizer? Nós temos 3 estruturas clínicas. Ou o sujeito é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Isso são estruturas. Nessa fase de 0 a 7 anos. A criança é mais alvo de obsessão por ser frágil. Frágil em que sentido? Né? Essa fragilidade. É interessante você pontuar depois. Né? Então, são 3 instâncias: neurótico, psicótico e perverso. A criança que é neurótica, ela, que somos todos nós, que Jonas vai dizer que todos nós somos neuróticos na psicose, que é o normal de ser, é ser neurótico. O que não seria normal, que a gente não pode estar aqui dizendo que isso é normal, que não é normal, é normal entre aspas. O que não seria neurótico vai ser psicótico ou perverso. A psicose, a perversão, ela se dá por não haver a interdição do que na psicanálise lacaniana a gente chama de metáfora paterna. Ou seja, alguém que não precisa ser um homem ou o pai da criança biológico, mas alguém que exerça a função de pai na vida dessa criança. Então, uma criança que não tem função paterna, que não é inserido a significância da falta, ou seja, uma criança que não dá conta da falta, ela vai criar no imaginário dela algo que substitua essa falta. E quando uma criança é psicótica, ela tem o quê? Delírio e alucinação. O sujeito é psicótico, ele tem delírio e alucinação. Então, o que pode acontecer também numa criança, se não for mediunidade, se não for obsessão, ela pode ser uma criança que está dentro da neurose, está dentro da psicose, e a psicose ela é caracterizada por delírio e alucinação. Então, o sujeito vai delirar e vai alucinar. E nesse delírio e nessa alucinação, ele pode criar um amigo imaginário, alguém que está ali com ele, né? Ocupando um papel que ele deseja na ordem do inconsciente e que ele não sabe dizer de outra forma, né? Porque a linguagem do psicótico é uma linguagem que não é simbolizada, até porque o sujeito na psicose ele não foi inserido na linguagem, né? Porque Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado em linguagem, ou seja, a fala. Por isso que o Winnicott vai dizer que antes do nascimento o psique e a soma já se formaram, e isso casa com o espiritismo, porque o espírito já está lá, né? Antes do nascimento, já existe o espírito, né? Antes do nascimento. Então, o nosso inconsciente, o consciente coletivo, já partindo daí para Jung está lá. Então, é interessante olhar se essa criança, se não for mediunidade e nem obsessão, se não é um processo aí psicológico, de um transtorno dentro de uma psicose. Ou seja, é uma criança que precisa de um acompanhamento, além do espiritual. Por isso que Filomeno, dentro da sua obra, ele vai lhe dar a importância do olhar tríplice, né? Do olhar espiritual, do olhar psicológico e do olhar medicamentoso. Porque o sujeito psicótico, ele geralmente precisa de usar medicação para controlar os delírios e a alucinação. A gente escuta muito, né, em estágio, em escola, em universidades que têm adolescentes, eles dizerem que estão escutando vozes, pedindo para se cortarem e tudo mais. E chega na evangelização isso, né? Então, se um evangelizador ele não tem conhecimento nenhum de psicologia, ele vai achar que aquilo ali é uma obsessão, que a pessoa precisa passe, toma evangelho lá e aquilo não sai. Por quê? Porque é da ordem do psicológico. Por isso que agora, o ano passado, no encontro da AME, Nacional, da Associação Médica Espírita, foi lançado um livro chamado Contribuições de Joana de Anjos no Tratamento das Psicoses. Porque a psicose é muito sutil e, ao mesmo tempo, muito difícil de se tratar. Freud se dedicou muito à neurose, Lacan é quem vai se dedicar à psicose, ele diz, não recuemos dia da psicose. A criança psicótica. Como é que a criança psicótica se comporta? Ela vai estar trazendo essa questão do amigo imaginário, de um amigo imaginário que vai trazer diversos discursos desencontrados, totalmente desencontrados, e que isso é difícil para o evangelizador manejar. Por isso que a evangelização tem que ser separada por ciclos, e não só por ciclos, mas também por desenvolvimento cognitivo. Existem pessoas que se comportam com aquela turma, mas existem pessoas que já podem estar em outra turma. E existem pessoas que querem estar na outra turma pela idade, mas que cognitivamente
E espiritualmente tem que entrar em outro tipo de faixa etária. Então, tudo isso, por isso o olhar da psicologia é importante, para estar sabendo remanejar essas pessoas em cada local, em cada ambiente. Né? Então, se não é mediunidade, se não é obsessão, pode ser um transtorno psicológico. Então, se o evangelizador não tiver conhecimento disso, ele vai ficar ali botando a pessoa. E outra coisa, Ed, tem gente no movimento espírita que tem preconceito com a psicologia, tem preconceito com os outros tratamentos, achando que o espiritismo dá conta de tudo. É tanto que o Espírito Verdade, no início da codificação do Evangelho do Espiritismo, todas as verdades se encontram no cristianismo. Eles não dizem em nenhum momento que todas as verdades estão no Espiritismo, entende? Né? Então, assim, é importante a gente lembrar, tem gente que passa assim, por cima dos textos, que fica assim, escutando cada discurso, que não é pautado em nada e que não dá atenção a essas outras áreas. E Kardec disse que tem que acompanhar a ciência. Então, se existe uma galera, né, que é a galera da psicologia, da psiquiatria, da medicina, que está percebendo já a contribuição, e Júlia de Anjos vem alertando isso há 28 anos, né? Da importância da introdução da psicologia dentro, né, do movimento espírita. As duas coisas têm que andar paralelas, né? Tanto a intervenção espiritual quanto a intervenção da saúde, né? Seja ela pela medicina, pela psicologia ou pela psiquiatria, né? E uma coisa não anula a outra, né? Mas muito pelo contrário, elas se fortalecem, né? Se uma pessoa quebra uma perna, não adianta ela ir para o centro espírita tomar passe para a perna melhorar, né? Assim como, por exemplo, alguém que está com um processo de depressão ou está com picos de ansiedade, ela vai no centro espírita, ela vai, assim, vai resolver em parte, não vai resolver, assim, vai ter um lenitivo, não sei, um bálsamo, mas o que vai resolver mesmo é se ela for no médico psiquiatra, começar a entrar com terapia medicamentosa, né, se for o caso, o médico é que vai decidir. E, claro, né, para resolver de fato mesmo, são as sessões de psicoterapia, né, as diversas abordagens que esses profissionais podem trazer para nós e que traz realmente, e que faz com que a gente tenha o que realmente se chama de saúde, né? Saúde corporal, mental e espiritual. Então, oi? Eu sempre oriento para que primeiro procure o psicólogo ou, se puder, o psicanalista, porque às vezes os psicanalistas cobram mais caro. Né? Então, às vezes eu digo, procure o psicanalista que ele vai perceber qual é a estrutura clínica. Se for psicólogo, ele perceber que na análise não dá para fazer o que a gente chama de amarração do fenômeno elementar da infância, ele vai indicar para fazer o acompanhamento com o médico. Né? Então, primeiro, trazer esse olhar, porque assim, tem gente que toma medicação, porque também é muito mais fácil estar aqui. Insônia, você toma um Rivotril, né? Bota ali 5 gotinhas de Rivotril, aí você dorme. Mas o interessante é você olhar o que está por trás disso. O que está por trás da insônia? O que é que não está me deixando dormir? Né? Aí você olha, você ressignifica que você está tranquilo, mas é mais fácil o quê? Estou com dor de cabeça, tomo Dorflex. O menino está dizendo a Venice Espírito, leva no psiquiatra. Então, toma medicação. A medicação bloqueia, a gente sabe que ela bloqueia. A energia da medicação bloqueia um pouco o fenômeno mediúnico, mas não cessa. A gente diz, eu estou fazendo tratamento com médico para depressão, mas depressão não tira angústia. Depressão não tira pensamento suicida, a vontade de morrer, o sofrimento que está vivenciando, ela ameniza sintoma, ela camufla, mas o que está por trás de sintoma é sombra. O que interessa é que está por trás. O que está me impulsionando para morrer, o que está me impulsionando para ficar triste. Por isso que tem que observar, e uma coisa que é dita, né, sobre a questão dos processos de transtorno na criança. Às vezes ela não tem um amigo imaginário, mas a criança, né, tem ideação suicida. Né? Tem uns relatos de crianças de até 3 anos de idade que se suicidaram. Né? Então é interessante observar isso. E quem ilustra essa questão do suicídio infantil é o livro Entre a Terra e o Céu, né, que é o 7º livro de André Luiz. Então, lá tem um caso do menino Júlio, que ele morre afogado, com 8 anos de idade, na praia. E a família fica muito contestada. Agora a palavra está saindo. Fica muito complicada com aquela situação. E na espiritualidade é dito que
aquele espírito, ele já vinha 3 encarnações seguidas resolvendo o suicídio dele. Então, um suicídio que aconteceu com ele, ele passou 3 encarnações seguidas tentando resolver esse suicídio. Então, por isso que ele morreu com 8 anos e morreu afogado na praia. Era algo do processo kármico dele. E, além disso, da evangelização, está olhando para essa questão dos transtornos psicológicos na criança em relação à depressão, suicídio, também está olhando ao processo de luto. Porque, assim, quando a evangelização voltar presencial, o que é de catarse que vão ter de crianças que perderam seus pais, que perderam seus avós de forma abrupta em função do Covid, que perderam familiares, ou os coleguinhas mesmo da evangelização. Então, assim, Freud já disse que o luto precisa ser elaborado, porque uma vez que o luto não é elaborado, se transforma em melancolia. Melancolia é psicose. Então, o sujeito pode entrar em uma psicose e não tem mais volta. Né? É aquela pessoa, aquela viúva que diz assim, vamos dizer que eu sou sua viúva. Aí eu digo, eu e Ed estamos orando muito por você. A pessoa acha que a pessoa ainda está com ela. Ela não se separou do objeto amado. Então, a psicose também tem essa característica. Então, tem que observar o discurso da criança. Se ela continua dizendo que a avó está ali sem estar. Pode ser o espírito e pode ser um processo aí de luto não elaborado pela criança. E o evangelizador tem que estar atento a isso. Esse luto que foi elaborado pela criança. Para elaborar esse luto com essa criança. Quem pode ajudar isso? Joana de Anjos, quando ela fala de quem? De Elizabeth Lovenrose, que Divaldo fala muito nela, a criadora da tanatologia, que é o estudo da morte, né? Que tem lá as 5 fases do luto, onde pode trabalhar essas fases com a criança da evangelização. Inclusive tem um livro e eu acho que é um livro e um filme. Marcos, se você tiver aqui ainda, me corrija, amigo, que é 7 minutos depois da meia-noite. É um filme que vai trabalhar de forma muito lúdica a questão do luto na infância, da elaboração do luto. A criança no filme, ela tem um sonho com uma árvore morta, como se fosse um monstro, onde ele pede para ele contar 4 histórias. E a última história é a história da elaboração do luto, porque a mãe dele estava com câncer e a árvore ali era um arquétipo do inconsciente coletivo da criança, que estava influenciando a criança para poder ressignificar e chegar ao processo de elaboração do luto. Então, é um filme bem interessante e é um filme, inclusive, que pode ser levado para passar, inclusive, na evangelização de forma remota, que deve estar acontecendo em algumas casas espíritas, para depois se comentar sobre esse filme posteriormente. Né? Um filme muito interessante para trabalhar o luto na evangelização. Amor. Exatamente isso. E falando em evangelização, eu não falei, não disse até agora, né, mas assim, eu sou evangelizador também. Eu dou aula para pré-mocidade de um grupo espírita que fica mais ou menos próximo da minha casa, o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão. E só que agora, né, a gente está parado, né? E como assim é um lugar assim um pouco carente, as pessoas não têm assim tantas condições de ter uma internet disponível ou um smartphone assim que possa a gente participar de lives, né? Então, assim, por enquanto a gente tá vendo isso aí, como é que a gente faz, né? Agora, sobre evangelização, vamos falar um pouco do evangelizador, né? Da pessoa que dá essa aula, né? A gente tem uma pergunta aqui da Liliane Emanuele, que ela tem um perfil chamado Uma Professora Espírita, ela sempre está nos acompanhando aí, né? Ela pensa assim, como preparar uma boa aula para evangelização? Você tem assim, uma boa experiência nisso aí, não é, Joel? Você podia dizer para nós? Como a Haroldo Dutra diz, a prece, né? Eu acho que, inicialmente, você fazer uma prece, sempre. Antes de ler qualquer obra espírita, você fazer uma prece para você se conectar com os seus mentores, com os mentores daquele trabalho, para você receber a inspiração. Então, tem que sentir o grupo, né? Que grupo é esse que você está dando, que você vai ministrar essa aula? Para quem você vai falar? Então, você percebe que aquele grupo é um grupo que precisa trabalhar a questão do preconceito, né? Então, você vai observar que é um grupo que precisa trabalhar do preconceito. E nisso você vai procurar textos para trabalhar isso, que vão trabalhar o preconceito. Nós temos sim, Joana de Anjos, tem vários Dias Gloriosos, é um livro que tem essa questão do preconceito, de vários temas polêmicos que Joana de Anjos vai estar trabalhando, como machismo,
como cirurgia de resignação sexual, pessoas transgênero, né? Um livro antigo e que Joana Dias já falava, né? Então, é só ler que a gente encontra. Então, como preparar uma Qual boa livro que aula? é? Qual livro que Dias é? Gloriosos. Ah, tá. Dias Gloriosos. Então, assim, para preparar uma boa aula, você tem que ter estudo, né? Da doutrina espírita, muito estudo. Porque senão você está lá dando uma aula sobre reencarnação, aí você está lá, a reencarnação é isso e aquilo, e aí, mas como é que acontece a reencarnação? Aí você só leu Kardec, esqueceu de ler o capítulo 13 de Missionários da Luz, pelo menos 13. Interessante é que você lê os 13 livros, né? Vou falar de morte, aí lê lá só o céu e o inferno. Lê o Obreiros da Eterna inteiro, que é só sobre morte, de André Luiz. Ah, eu quero falar sobre aborto, aí só lê Minha Vida de Gestação, ou a parte do livro de Espírito que fala sobre aborto. Leia a Sueli Caldas Schubert também, onde ela fala sobre aborto. Leia a Joana de Anjos também, Dias Gloriosos, que ela vai falar muito sobre aborto. Né? Leia O Mundo Maior, de André Luiz, que vai falar sobre aborto. Então, assim, nossos amigos Luiz, e eu sou muito apaixonado pela metodologia dele, eu aprendi muito com eles. O que você pode fazer para dar uma boa aula? A Federação Espírita Brasileira orienta que você perceba que são os evangelizandos que têm capacidade de serem os monitores da aula. Você pode solicitar para que eles preparem a aula com vocês. Porque geralmente eles têm pessoas que são próximas a eles no núcleo da evangelização, né? Lá. Então as pessoas vão se sentir muito mais envolvidas. E outra coisa que você pode fazer é o que Vygotsky, né, já falava, na zona proximal do desenvolvimento, né, e Piaget também, pegar aquelas pessoas que estão ali na evangelização e dividir o tema com elas, para que elas tragam a devolutiva para você do que elas vão estar lendo. E, além disso, uma coisa que é muito divertida numa aula é você, tipo, a gente fez uma aula um dia desses sobre a escala espírita. Aí Luiz, que a gente chama de Lula, e Joatan, pediram para a gente pegar os conceitos. Não tá saindo, não. Agora? Ah, agora melhorou. Voltou. Fala. Tá me ouvindo? Sim, voltou. Travou. Quer que eu saia e volte? Não. A gente tá ouvindo seu áudio. Só tá vendo a sua imagem congelada, mas o áudio tá tranquilo. Eu acho que pode continuar. Tá certo. Então, a gente pegou e eles pediram para a gente refazer a escala espírita, só que de uma forma diferente, mas sem perder o conteúdo principal. Então, assim a gente fez, para não perder o conteúdo principal do processo que ali a gente estava vivenciando naquele dia. Então, para preparar uma aula didática, uma coisa, né, que pode ser feita é justamente essa. Você pedir a observar quem... Falhou. Não estamos te ouvindo, Joelson. Você está perto aí do roteador? Opa, voltou. Agora sim, voltou. E a imagem também. Não, congelou. Se você estiver perto do roteador, talvez fique melhor, viu? Congelou. Agora, isso, voltou. Pronto. Então, desculpa, gente. Então, você pode pegar essas pessoas, voltando novamente para o raciocínio, que tem a aptidão para isso e pedir para elas ajudarem. Também pedir para refazer a aula junto com você no momento da aula, usando o mesmo tema, mas pensando por outro caminho, mas sem perder o foco. E como a Emanuele trouxe aí, também utilizando de mídia, né? Colocar um filme, um curta, uma música, pedir para teatralizar aquele tema. Então, assim, um grupo teatraliza aquele tema, outro compõe uma paródia, né? Ou então fazer uma coisa de cada vez por aula.
Hoje o tema da reencarnação a gente vai pedir para teatralizar. Amanhã o aborto, uma música. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, você vai estar introduzindo e preparando uma boa aula. Além de que você precisa ter domínio sobre o tema. Não, a gente não precisa ter, Jansen, mas você tem muito tempo, né? Porque eu não sou de família espírita, mas eu gosto muito de ler, né? Então, eu posso dizer que eu tenho algum conhecimento da doutrina espírita. Mas se você não tem de muita coisa, pelo menos sobre o tema que você vai fazer para que a aula fique boa, você precisa ter domínio desse tema. É o mínimo que se espera, né? Para poder ter uma boa aula. Tem outra pergunta? Não, só a participação aqui do Cauê, que é da Mocidade Guaxupé, falou que o evangelizador, ele pode ser, dentro do que a gente está falando, né, o evangelizador ele pode ser amigo dos evangelizandos também, né? Que isso ajuda, né? Só que a gente sabe que às vezes é complicado, né? Ser amigo, assim, né? Mas se for, é bom, né? É muito bom, né? Ajuda bastante, né? Tem aqui, ó, gostaria de saber se uma criança pode falar com um espírito. Ela tem 2 anos e fala que tem uma amiguinha falando com ela. O comportamento dela mudou muito. Esse espírito, acho que ela poderia influenciar. Sim, é uma coisa que é muito importante, que Joana de Anjos fala no livro Constelação Familiar, é que toda criança, adolescente e jovem, ela inclui os jovens, devem ser dispensados da atividade mediúnica, tá? À exceção de casos excepcionais. Que casos excepcionais são esses? Divaldo, Chico Xavier, né? Ou se aquela pessoa é de berço espírita, como Sueli Caldas Schubert. Ela conta no livro que com 12 anos ela evangelizava. Um ciclo bem abaixo do dela. Com 14, ela já estava coordenando a mocidade espírita. E com 16 ela estava na reunião mediúnica e já era a presidente da mocidade espírita dela, né? Então ela já ali, mas por quê? Porque ela nasceu no lar espírita e ela foi introduzida nesse processo desde muito cedo, né? Congelou de novo, mas o áudio tá bom. Tá bom, né? Tem mais alguma pergunta? Bom, eu acho que não, Joelso. Eu acho que não. Você respondeu a pergunta da Gerlane. Ela conheceu você lá no núcleo espírita Allan Kardec. Eu estava conversando com ela. Joelso, a gente está caminhando já para o finalzinho, né? Infelizmente, nosso tempo está se extinguindo. E eu agradeço muito, né, por você, sua participação aí. Realmente ajudou bastante mesmo, assim, no nosso entendimento. Você tem alguma consideração a dizer, algumas palavras aí, só para finalizar? Falar do seu perfil também no Instagram? Quero agradecer imensamente a Betânia, né, que me fez inicialmente o contato contigo. Agradecer pelo seu convite, pelo acolhimento, o acolhimento das pessoas que estiveram aqui conosco, que estão e estarão depois, né, assistindo em offline. E agradecer também, com certeza, e muito especialmente a espiritualidade, né, que juntamente com a Daí, com a Daqui, que nos protege, né, nesse centro espírita remoto, né, que acontece hoje. As pessoas dizem assim, eu estou com tanta saudade do NEAC, eu digo, mas agora o NEAC está dentro da sua casa, olha que coisa maravilhosa, né? Assim como os outros centros espíritas estão dentro da casa das pessoas, né? Então, vamos aproveitar, porque é uma fase, né? Isso daqui a pouco passa, né? Divaldo Franco disse, né, tem acho que uns 2 meses, que estávamos perto do fim, mas não era o fim, né? Segundo a espiritualidade que acompanha Divaldo. Segundo os astrólogos, é só em 2023, né? Mas não a pandemia acabar, mas esses processos desafiadores, muito desafiadores, né? Os astrólogos de 2023. Então, eu agradeço demais a tudo isso e espero que possa ter respondido e correspondido à sua expectativa nesse sentido. Certo. Não, correspondeu demais. A minha esposa está aqui, ele disse, para mandar um beijo para ela, que ela está nos acompanhando aí desde o início. E, Joelson, eu agradeço também muito a espiritualidade, amiga, né, que nada acontece por acaso, né? A Betânia foi um instrumento a pessoa, né, que nos uniu, né, realmente foi até essa live sobre evangelização espírita infantil, foi uma ideia dela, ela, né, ela conversou comigo, né, tal.
E a gente está sempre aberto a dicas aí. Quem quiser indicar para a gente fazer lives sobre certos temas ligados à doutrina espírita, a gente faz. Estamos abertos para isso. Agradeço muito a todos que participaram, estiveram aqui conosco, né? Mais uma vez a você. Você realmente é uma pessoa assim, que tem, embora você seja muito jovem, né? Você tem um cabedal de conhecimentos assim invejável mesmo, assim. A gente vendo pelo seu currículo, assim, acompanhando você nas redes sociais, e você tem habilidades outras também, né? Assim, né? E agradeço muito por tudo que você vem fazendo aí. Domingo a gente vai se ver. Eu agradeço muito, tá? Tá, gratidão. Pois é, então é isso, pessoal. Agradeço muito a todos que participaram. Infelizmente não dá para a gente ler todas as participações, todos os comentários e tal. E, Joel, eu queria pedir uma coisa para você. Faz uma lista dos livros que você apresentou nessa live, que eu vou colocar no Stories do Somos Espiritismo, e você põe no seu perfil também para as pessoas buscarem essa literatura, porque eu vi que tem muitos livros interessantes aí. Vamos fazer isso eu estou pedindo para mim e para as pessoas que acompanharam a live também. Pode ser? Tá bom, eu vou mandar o material para você, que hoje eu não tive tempo, foi muito corrido o dia, mas eu vou mandar. Sem problema. É só relacionar os livros e o título e o autor, que aí a gente bota lá no Stories, lá as pessoas vão atrás, né, se interessar pela leitura, né, inclusive eu também vou, tá certo? Tá bom. Gratidão. Então tá. Gratidão minha, viu? Muito obrigado. Então, eu vou encerrar, viu, pessoal? Essa live ela vai ficar salva no IGTV do Somos Espiritismo. Quero aproveitar e pedir para todos que estão vendo aqui esse vídeo, seguir lá o Joelson, é Joelson Oliveira Psi, que é o perfil dele no Instagram, e seguir também o nosso, Somos Espiritismo, porque dessa forma você vai ajudar que a gente continue com o nosso trabalho. O Joelson lá, né, o trabalho dele, e eu aqui com o meu trabalho. Tá certo? A gente precisa muito da sua ajuda, tá? Segue a